A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 5 ao 15. Diz assim a palavra de Deus. A este 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes e de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não a for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 10, do versículo 5 ao 15, me chama a atenção o versículo de número 14. E é nesse versículo que nós vamos refletir. Versículo 14 ele vai dizer: Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Interessante que os discípulos chegam lá, os discípulos vão curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Tudo isso recebei de graça, dai de graça. Mas ainda assim haverá pessoas que não entenderão e não aceitarão a palavra. E digo mais, ainda haverá pessoas que se levantarão contra aqueles que pregam o Evangelho. Quando Jesus diz para tirar o pó dos vossos pés, aqui no versículo 14, ao sair da casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Eu olhando para esse texto e ouvindo uma mensagem bem interessante do pastor César, ele refletiu justamente o que é tirar o pó dos vossos pés. E ele vai dizer o seguinte, que tirar o pó dos vossos pés significa, meu irmão, minha irmã, significa deixar para trás tudo aquilo que te fez mal. Nós não podemos sair de um local e carregar conosco angústia, tristeza, amargura, perseguição. Porque às vezes isso vai acontecer no seu ministério. Isso vai acontecer. Pessoas se levantarão contra você, pessoas irão te difamar, pessoas irão falar coisas que você não é, pessoas se levantarão contra o seu ministério. Por isso que Jesus tem a preocupação de orientar os discípulos a tirarem a poeira dos seus pés, ou seja, não carregue nada com você. Não carregue nada. Deixe tudo para trás e segue sua jornada. Continue pregando,
continue louvando, continue servindo ao Senhor. Às vezes nós estamos em determinado local pregando o Evangelho, tentando fazer a obra de Deus de graça, sem cobrar nada, sem exigir nada de ninguém. E aí se levantam pessoas contra você. Pessoas invejosas, pessoas que pessoas que têm sentimentos territoriais. Tem pessoas que são assim. Ela está trabalhando na obra de Deus, ela está ali fazendo a obra de Deus, ela não quer que ninguém se aproxime. Se chegar alguém com um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de formação, que possa até acrescentar no ministério, ela não aceita. Isso aí é síndrome territorial. Síndrome territorial. É aquelas pessoas que não estão fazendo a obra, não estão preocupadas com o reino de Deus. Elas não estão preocupadas com o reino de Deus. Elas estão preocupadas em manter o seu território. Talvez aquilo ali talvez ela esteja fazendo a obra por soberba, por ganância, né? Por vaidade, por tudo, menos pelo reino de Deus. E são essas pessoas que irão se levantar contra aqueles que querem fazer a obra de Deus. Interessante que no texto aqui, os discípulos vão fazer milagre, vão curar enfermos, e mesmo assim se levantarão pessoas contra, e não irão recebê-los. E não irão recebê-los. Isso aconteceu no ministério dos discípulos. O próprio Jesus foi expulso. Lembra quando Jesus expulsou o demônio daquele homem? E Jesus lançou os demônios sobre os porcos. Aquelas pessoas daquela cidade ficaram revoltadas. E pediram para Jesus se retirar. Quando Jesus também, quando Paulo expeliu o demônio daquela mulher adivinhadora, lembram? Ficaram revoltados com Paulo. Sabe por quê? Por causa da ganância. Porque aquilo ali gerava dinheiro para as pessoas. O proprietário daquela mulher ficou revoltado, porque tirou o bem dele. Então, infelizmente, esse tipo de coisas acontece nos dias de hoje. Então, tirai o pó dos vossos pés, não olhe para trás, não olhe para aquilo que aconteceu, não olhe para as pedradas que você levou. Essa palavra fala tremendamente ao meu coração. E eu estou vivendo isso. Às vezes eu pergunto para as pessoas, né? Recentemente eu fiz uma pergunta dessa para um líder. Perguntei se ele tinha algo, né, contra a minha pessoa, ou algo que denegria a minha imagem ali dentro da denominação. Não tem não. Se ouviu de alguém falando, alguém denegrindo minha imagem, também não. Mas aí por quê? Por que tais comportamentos? Por que tais indignação contra aquele que quer fazer a obra de Deus? Essa é uma interrogação. Mas a palavra de Deus é tremenda, porque ela mesma nos dá a resposta. Tire a poeira dos seus pés. Segue seu caminho. E glorifique o nome do Senhor por isso. Porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Essa é a realidade. Ninguém joga pedra. As pessoas, os discípulos, fizeram curas, expeliram os demônios, mas mesmo assim, vão ter pessoas que não vão receber. O importante, meu irmão, é nós termos convicção de quem somos. O importante é nós termos convicção do nosso ministério. Porque quantas pedradas os apóstolos levaram? O próprio apóstolo Paulo sofreu muito, meu irmão. Sofreu muito. Ele foi difamado. Tentaram
tentaram desprezar, ou melhor, tentaram descredibilizar o apostolado do apóstolo Paulo. Quantas vezes? Quantas vezes? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, tanto sei estar contente na abundância como na escassez. O apóstolo Paulo, ele diz assim, fui preso, fui apedrejado, fui perseguido, não fui recebido, mas tudo posso naquele que me fortalece. Que possamos, meu irmão, minha irmã, tirar a poeira dos nossos pés e seguir o nosso caminho. Vão ter pessoas que não vão gostar de você. É verdade. Gratuitamente, simplesmente porque você está disposto a fazer a obra. Pessoas que vão te caluniar, né? Na internet tem um tal do hater, né? Hater, essa palavra hater em inglês significa ódio, né? Aquele que tem ódio, aquele que odeia. Então o hater na internet ele fica procurando a quem odiar, né? Você pode fazer tá, na melhor intenção possível, ele vai arrumar um jeito de propagar comentários para te prejudicar, para denegrir a tua imagem. Tem pessoas que têm inveja, é verdade, inveja de quem tem que tem disposição de fazer a obra, que tem um chamado, que tem um dom específico para a obra. Tem pessoas que têm inveja, que não querem. As pessoas chegam na igreja para ajudar, para colaborar com a obra. E as pessoas doentes são pessoas que ainda não foram nem convertidas, pessoas que não são crentes, infelizmente. Porque esse não é comportamento de alguém que nasceu de novo. Pessoas que se levantam contra você, ficam com inveja. Pessoas donas de ministérios, né? Às vezes o pastor quer trocar, a pessoa quer fazer a coisa circular dentro da igreja. É a maior dificuldade, porque o cara é dono do ministério, é dono do departamento. E se chegar alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento do que ele, aí mesmo é que ele vai atacar. Então, pessoas que têm esse tipo de comportamento são pessoas que estão estão dentro da igreja, mas não são igreja. Essa é a realidade. Esses são os verdadeiros Sambalates, Tobias. Lembra o que aconteceu com Neemias? Neemias foi reconstruir os muros e os caras se levantaram contra. Os caras não fizeram nada, mas se levantaram contra o cara. Entendeu? Foram mentir, foram tentar prejudicar o cara diante do rei, mandaram cartinha denegrindo a imagem de Neemias, difamando. Não é bem semelhante ao que nós passamos hoje? Meu irmão, minha irmã, líder, né? Pessoas que têm chamados para o ministério sofrem esse tipo de perseguição. Isso é inevitável, isso vai acontecer. Não saia sujo, meu irmão, de experiências ruins. Não saia sujo. Não carregue a sujeira dos outros. Palavras do pastor Sérgio. Nós não podemos carregar a sujeira dos outros. Estou tentando tirar isso do meu coração. Nós precisamos fazer isso. Tirar a poeira dos nossos pés. Seguir o nosso caminho. O mais importante é ter convicção. Volto a falar de quem você é. Eu me identifico nos meus vídeos como servo do Deus Altíssimo. E eu tenho convicção de quem eu sou, e isso é importante. E eu vou continuar pregando o Evangelho e falando do amor de Deus. Essas pessoas que se levantam contra o ministério, contra aqueles que querem fazer a obra, esses Sambalates, esses Tobias da vida, esses Judas endemoniados, vão prestar conta diante de Deus. Está aqui, versículo 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então você que vive denegrindo a imagem do homem e da mulher de Deus, você que se levanta contra a obra de Deus, você que tem comportamentos pior do que o povo do mundo,
fica prejudicando pessoas, falando mal de pessoas, denegrindo a imagem de pessoas, você vai prestar conta diante de Deus. Porque Deus é o nosso juiz. E nós, servos e servas do Senhor, o que nós precisamos fazer? Tirar a poeira dos nossos pés. Esquecendo das coisas do passado. Já para lá. Deixa que Deus vai cuidar desse povo. E nós prosseguiremos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã, nos dando esse entendimento de que nós precisamos deixar as coisas velhas, as coisas ruins, deixar para trás e prossigamos em frente. O nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. E onde quer que estejamos, a nossa obrigação é pregar o Evangelho do Reino de Deus. Doe em quem doer. Nós precisamos pregar, glorificar o nome do Senhor com o nosso dom, com a nossa pregação, com a nossa vida, com o nosso comportamento, para que naquele grande dia o Senhor possa nos identificar como servos e servas do Deus Altíssimo. Fiquem na paz, em nome de Jesus.